Eu acredito em milagres. Espero que você nunca se canse de mim, lembrando você de que, não importa quais sejam seus problemas, não importa quais sejam suas decepções, suas mágoas ou suas necessidades, enquanto Deus ainda estiver em seu trono e ouvir e responder às orações, e enquanto sua fé nele permanecer intacta, tudo vai acabar bem. Como a maioria de vocês sabe, temos enviado cadeiras de rodas para amputados e paralíticos no Vietnã. Tem sido uma das maiores emoções da minha vida poder enviar essas cadeiras de rodas para os vietnamitas. E elas são distribuídas graças à gentileza de Garth Hunt, que trabalha sob a Aliança Missionária Cristã. Bem, o segundo lote de 100 cadeiras de rodas acabou de chegar ao Vietnã, e eu quero compartilhar um trecho de uma carta que recebi de Garth Hunt. Foi profundamente comovente ver 35 meninos paralisados, com novos pijamas azuis, sentados ao longo da parede. Então, quando seus nomes eram chamados, eles eram levantados até a cadeira e colocados nela. Muitos deles conseguiram novas almofadas para colocar em suas cadeiras, para ficarem mais altos. Eles ficaram emocionados e muito orgulhosos de suas novas cadeiras. E quando perguntei a alguns deles quanto tempo estavam esperando, fiquei realmente envergonhado. 2 ou 3 ficaram feridos em 1962 e, de alguma forma, não os notamos. Outros esperavam há mais de 2 anos por uma cadeira de rodas. Alguns deles ficaram feridos na ofensiva do Té. E esse era o dia que todos esperavam ansiosamente. Pareceu-me que isso significava muito para eles. Realmente um novo modo de vida. E, no entanto, custou tão pouco. Apenas $75. Dinheiro. As coisas que realmente importam na vida não são tão caras. Basta um coração cheio de amor e compaixão, a compaixão de um cristão. Quando o general Oni falou, uma grande alegria e uma grande emoção tomaram conta da minha alma. Se você estivesse lá, Catherine teria chorado de alegria, pois ele disse estas palavras. Essas cadeiras de rodas são um símbolo para nós de que ainda existe amor no mundo. Todos nós sofremos muito. Só Deus sabe o quanto todos nós sofremos por causa da guerra. E algumas pessoas nos disseram que não há mais bondade no mundo. Disseram-nos que não há amor entre os homens hoje em dia. Mas todos nós, testemunhas, ouvimos esta manhã que ainda há amor no mundo. Vemos isso diante dos nossos olhos nessas cadeiras de rodas. Amigos cristãos na América, amigos cristãos no Canadá que roubam amor. E tivemos a demonstração disso hoje. Sabe, senhora Kuma, de fato, ainda há amor no mundo.
E esses homens, esses amputados aqui no Vietnã podem testemunhar esse fato. Deus abençoe vocês pelo amor que demonstraram a eles. Chorei sem vergonha depois de ler aquela carta e percebi tudo de novo. Que a maior força do mundo hoje é o amor. Maior do que o ódio. Maior do que todos os exércitos que já marcharam. Maior do que a maior força aérea que uma nação já conseguiu produzir. A maior força do mundo hoje é o amor. Sabe, eu sou muito apaixonada pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Você sabe disso. Se você conhece meu ministério, você sabe disso. Sou apaixonada pela maravilhosa terceira pessoa da Trindade, o glorioso poder do Espírito Santo. Eu acredito nessa experiência maravilhosa de ser cheio do Espírito. Há aquela experiência em que, literalmente, a gente se entrega a um poder maior do que nós mesmos. E quando a gente se entrega a essa pessoa, o Espírito Santo entra e literalmente preenche e batiza. Eu acredito nessa experiência de que o Padre Walter falou outro dia. Essa experiência de falar em línguas desconhecidas. Eu tenho que acreditar nisso porque a Bíblia ensina isso. É real. O dia de Pentecostes não acabou. Ainda não chegamos ao fim do dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes não vai. Até o Espírito Santo partir, até o momento em que o Espírito Santo se retirar desta terra e a igreja for arrebatada quando o Espírito partir. Então, pela primeira vez, chegamos ao fim do dia de Pentecostes. Tudo o que aconteceu na igreja primitiva é nosso hoje. Tudo. E o maior presente que Jesus deixou para a igreja não poderia ter sido um presente maior do que o que ele deixou, o dom do Espírito Santo. Mais uma vez, o amor é algo que você faz. Quando você ama de verdade, não consegue evitar dar. Quer saber de uma coisa? E eu queria, de alguma forma, ter um vocabulário para expressar algo que sinto tão profundamente, algo do qual estou tão consciente. E eu te dou a palavra de Deus. Aqui, neste importante capítulo 12 de 1 Coríntios, o Espírito Santo é retratado na distribuição de dons. Ah, como eu desejei esses dons maravilhosos. Está lá. Leia. Leia novamente o capítulo 12 de 1 Coríntios. O dom da sabedoria. Ah, como eu cobiço o dom da sabedoria, o dom do conhecimento. Um dos maiores dons a serem desejados. Mas o maior de todos os dons é o dom da profecia. Não existe dom maior que o Espírito possa dar do que o dom da profecia. Aqui está, para outro, o dom da fé. Pelo mesmo Espírito, para outro,
os dons de cura pelo mesmo Espírito para outro, a operação de milagres para outro, profecia para outro, o discernimento de espíritos para outro, diversos tipos de línguas, para outro, a interpretação de línguas. Tudo isso é tão empolgante, e eu sou humano o suficiente para desejar ao menos um desses dons dados pelo Espírito Santo. Mas, amados, continuem lendo, não parem por aí. Não deveria haver uma divisão de capítulo aqui entre o segundo e o terceiro. Não pare no versículo 31, o último versículo do capítulo 12 de 1 Coríntios. Deseje ardentemente os melhores dons. E ainda assim, Paulo diz: eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Um caminho mais excelente. Do que exercer os dons de profecia, algo maior do que o dom do conhecimento, algo mais maravilhoso do que o dom de curar. Algo mais maravilhoso do que o dom de línguas, com certeza. No capítulo 14 de 1 Coríntios, temos o capítulo fundamental sobre o falar em línguas desconhecidas. Mas entre esses dois capítulos, temos algo que, pelo menos para mim, é uma das passagens mais gloriosas da palavra de Deus. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou ou como o símbolo que retine. Você percebe o que isso realmente significa? Ainda que você possa. O dom de línguas. Você pode ter a capacidade, pode ter recebido a capacidade de falar as línguas dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor, você não passa de um grande barulho. É só isso. A palavra de Deus diz isso. Ainda que você vendesse todos os seus bens terrenos, tudo o que possui, e desse aos pobres, e não tivesse amor, isso não lhe serviria de nada. Essa é a palavra de Deus. Ainda que entregasses o teu corpo para ser queimado, embora você possa ser aclamado o maior mártir de sua geração, e você devesse entregar seu corpo para ser queimado na fogueira. E não faz muito tempo. Isso não significa nada. A palavra continua. Leia. Às vezes penso, amados, que precisamos voltar à palavra de Deus novamente. Nesta hora em que o mundo desafia a igreja precisa voltar à palavra de Deus novamente. Isto é autoridade absoluta, com certeza, amados, nesse 8º versículo. Vai chegar um tempo em que as línguas cessarão. Estamos vendo a maravilhosa manifestação do poder do Espírito Santo quando homens falam em línguas desconhecidas, assim como fizeram na igreja primitiva. Mas a palavra diz que chegará o tempo em que as línguas cessarão. Quando elas cessarão? Quando o Espírito Santo se for, vai chegar um tempo em que não haverá mais essa experiência maravilhosa do batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo irá embora.
as línguas cessarão. Aquilo que hoje chamamos de conhecimento, e achamos que somos uma geração tão superior, esse conhecimento maravilhoso que temos na ciência. Nós, como uma geração, nos consideramos muito inteligentes, mas certamente chegará o dia em que o vasto conhecimento que atualmente possuímos não parecerá tão grandioso, especialmente quando finalmente alcançarmos o pleno e completo conhecimento do nosso Deus. Vai chegar o dia em que eu não pregarei mais sobre fé. Pense nesse dia, pois a fé terá se tornado realidade. Nunca mais direi a palavra fé. Nunca mais pregarei um sermão sobre fé. Vai chegar o dia em que eu não precisarei mais de esperança. Esperança que coloca estrelas em céus escurecidos. Você sabe do que estou falando. Esperança que coloca portas e janelas em paredes em branco. Você sabe muito bem do que estou falando. Eu nunca vou esquecer. Aquele quarto em Twin Falls, Idaho, e eu era tão jovem, apenas começando a pregar, com fome. Tão inexperiente. Ainda consigo ver a velha colcha azul, o tapete gasto e aquelas paredes azuis antigas. Eu andava pelo quarto, não desanimado, não de verdade. Havia esperança. E a esperança coloca estrelas. No céu escurecido, mas um dia desses eu vou deixar a esperança para trás. Mas uma coisa eu vou levar comigo, e isso é o amor. E naquele dia, quando eu ouvir, esse amor, pela primeira vez, terá sido perfeito. Assim como milhões de pessoas, eu assistia aos nossos astronautas quando fizeram aquele grande voo para a Lua. Eu ouvi a voz de Neil Armstrong. Sem emoção, calma. Junto com milhões. Eu me emocionei quando o vi pisar na Lua. Tão seguro de si, tão calmo. Não havia emoção. Eu chorei. Mas, amados, eu vi algo realmente notável naquele dia, depois que Neil Armstrong recebeu aquela recepção verdadeiramente maravilhosa do pessoal de Nova York. Vocês o ouviram. Vocês o viram. E, pela primeira vez, havia muita emoção enquanto seus lábios tremiam. Seu queixo tremia. E ele segurou as lágrimas. Ao falar sobre uma experiência que teve mais cedo naquele dia, as multidões aplaudiam.
Então, do nada, quase no meio da multidão, ele viu o velho cartaz. E alguém, provavelmente nunca saberemos quem, havia rabiscado naquele cartaz estas palavras: através de você. Sim. Tocar a lua. E milhões viram o homem que era tão forte, tão sem emoção. Se emocionar até as lágrimas. Por sua causa, nós tocamos a lua. A lua. Um dia desses, eu terei pregado o meu último sermão. Um dia desses, terei travado minha última batalha. E quando o trabalho do último dia estiver feito, e quando eu tiver pregado o meu último sermão, e quando eu estiver na maravilhosa presença de Jesus, se apenas uma pessoa puder dizer: por sua causa, eu toquei em Jesus. Por sua causa, eu toquei o cristão. Se apenas uma criança puder olhar para o meu rosto e dizer: Caterine Kuma, eu toquei em Jesus. Através de você. Mas eu sei de uma coisa. Você nunca vai tocá-lo. Porque eu preguei. Você nunca o tocará porque eu falei em uma língua desconhecida. Não será por algum presente que ele possa ter me dado que você o tocará. Você o encontrará porque de alguma forma eu manifestei seu verdadeiro e profundo amor natural para você. Não posso dizer melhor. Não sei como lhe dizer melhor. Tudo o que eu peço para você fazer é apenas sentir o seu amor. Apenas. Tudo o que posso dizer a você é: olhe para cima e aceite aquele que disse com grande amor e devoção: eu te amei com um amor eterno e inabalável. E esse amor apagará todas as suas transgressões e te levará daqui da terra. Declarando: Se esse conteúdo te abençoou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Deixe também o seu like aqui nesse vídeo
E não se esqueça de compartilhar com mais pessoas. E também você pode, na descrição desse vídeo, contribuir com essa obra. Que Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos.